Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. É sempre uma alegria poder estar com cada um de vocês, você que está chegando em nosso canal, que Deus seja louvado em sua vida e que todas as graças, que não tenho dúvida, têm passado através deste canal, destas reflexões, possam chegar à sua vida, possam chegar à sua casa e sejamos todos melhores cristãos, melhores seres humanos, pessoas comprometidas com Deus, comprometidas com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Eu dizia no programa, no vídeo passado, respeitemos as obras de Deus. E eu falava sobre Maria, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade chamada, a uma virgem com um varão cujo nome Maria. Isto precisa estar diante dos nossos olhos, queridos. Depois entraremos nessa questão com mais vagar. Com mais vagar. Maria é a arca por excelência. Vamos deixar para um outro momento isto aqui. E quantas vezes, queridos, ser aquela arca que Deus manda Moisés construir, tinha um valor incalculável. Já disse, o santuário, o tabernáculo é feito em função da arca. Depois falaremos as 3 coisas que haviam dentro da arca. Observe aí, Deus fora, Deus dentro. É a manifestação de Deus, a manifestação de Deus. Então, se havia um respeito, uma reverência, ora. O rei Baltazar vai buscar as taças, os cálices de ouro e de prata, para beber com suas mulheres, suas concubinas, seus oficiais, seus grandes. E Deus coloca a mão dele na parede e escreve a sentença: não mexa, respeite as coisas de Deus. Como Maria Santíssima pode ser tratada com esse descaso, com essa despersonalização, com essa banalização? Como ainda queremos compará-la à irmã fulana? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Não existe na terra um ser humano que a ela se possa comparar, queridos. O mais perfeito, o mais santo. Ela é espelho de justiça, é modelo de santidade, de pureza, de entrega total, de comunhão absoluta com Deus. É por isso que para os santos e santas que a Igreja Católica venera, nós prestamos-lhes um culto de dulia, de honra, de respeito, de veneração. Mas a Maria Santíssima é um culto de hiperdulia. E olha que a história nos mostra grandes santos. Santa Inês, Santa Águida, Santa Perpétua, Santa Felicidade. Aquela, você não esqueça, não se faça de desentendido não, viu? Que a gente comemora dia 22 de novembro. Quem é ela? Santa Cecília. Nós tivemos, queridos, a história nos conta de santos que, meu Deus do céu, mas a eles todos é apenas o culto de dulia. A Maria Santíssima é um culto de hiperdulia, ela está acima. Não tem como, queridos, reduzi-la, minimizá-la, querer que seja diferente. Foi Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que quis que assim fosse. A igreja segue os passos de Deus. E você sabe que a teologia da igreja é uma teologia sóbria, profunda
Vamos em frente. Vamos em frente. Respeitemos as coisas de Deus, honremos as coisas de Deus, as obras de Deus. Não é só Maria Santíssima não, queridos. Nós, que não nos vemos como pessoas sagradas, como o templo de Deus, templo do Espírito Santo. É por isso que a situação está do jeito que está, e está indo de mal a pior, porque o homem não vê Deus no homem, não vê o homem como um ser sagrado, mas como um objeto, uma máquina de serviço, uma máquina produtiva. Então, tanto faz como tanto fez. Ah, morreu, tá, tem um monte aqui. Ah, não, tem outro monte para ali, por aí vai. Bom, então observe que o Deus de Israel, que é o Deus da Igreja Católica, ele não é produzido, ele não é confeccionado, ele não é fabricado, e menos ainda domesticado. A grande idolatria que vemos hoje, a domesticação de Deus. Eu quero formatar Deus, Ele é o meu servo, é o meu criado, é o meu capacho, eu que mando nele. Eu dou as medidas, não é Ele que me dá as medidas, sou eu. Isso está estabelecido por aí, queridos. Usando uma linguagem de Platão, ele não é um ídolo, o Deus de Israel não é um ídolo, não é uma cópia de outro, não. Ele é o original primitivo. Ele é o modelo e a norma de todas as cópias. Essas cópias, elas são criaturas, são efeitos individualizados de uma causa única. Eu falei para vocês, a essência nas existências. Tudo foi criado por Ele. Nele nos movemos, existimos, somos. Então, esses efeitos individuais são criaturas, ao passo que Ele é o Criador. Ele é o Criador. Esses efeitos individuais, eles são produzidos por uma causa única, que é Deus, o ser absoluto. E Israel vai dizer, esse é o nosso Deus. E a igreja diz no seu credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, por aí vai. Por sinal, quero até agradecer aos nossos irmãos, muitos nossos irmãos protestantes, né, que estão recitando o credo. Embora que estejam tirando uma parte, estejam acrescentando outras coisas, mas se está indo, estão recitando o credo. Isso aqui não é novidade, tá? A Igreja Católica faz há 2000 anos. É o símbolo dos apóstolos. É o símbolo dos apóstolos. Então continuemos nessa caminhada, porque a gente vai descobrir coisa e mais coisas, e de repente aí está um grande caminho para que aconteça aquilo que Jesus disse, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um. Então é esse Deus, que não é uma cópia de outro, mas é o modelo primitivo. Israel diz, é o nosso Deus, é o Criador. E a igreja diz, cremos nele. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu estou lhe dizendo, querido, por A mais B, que essas acusações de idolatria contra a Igreja Católica não têm sentido. Caio Fábio, meu irmão, você falar uma coisa dessa? Poderia esperar isso de qualquer pessoa. Por conveniência? Por conveniência? Isso não pode, meu querido. Mas cada um com o seu propósito. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, esta acusação que coloca-se contra
A Igreja Católica de idolatria, ela não tem fundamentação bíblica. E hoje pode-se provar claramente que é algo que parte de um sectarismo, de uma individualidade. E repito-me, qualquer um pode pegar a Bíblia e dizer o que quer, falar o que quer, interpretar como queira. Até porque, depois falaremos isso, é necessário desviar o foco do tema da idolatria. Precisa ser desviado. E o que é melhor? Qual a melhor direção para se dar uma conotação nítida com a idolatria? Senão as imagens que a Igreja Católica tem. É só nós católicos que não sabemos que as nossas imagens têm olhos e não enxergam, têm nariz e não cheiram, têm boca e não falam, têm mãos e não pegam, têm pés e não... Nós somos os únicos que não sabemos. Nós não sabemos qual o material do qual elas são feitas. Repetindo, queridos, Deus não disse a Moisés: vê lá, faz lá, dá um jeitinho. Não, ele determinou, ele especificou as medidas da arca, ou seja, comprimento, largura, altura, numericamente falam de Deus. Já vimos isso. Depois voltaremos nesses números com outras, como é que dá o nome? Vamos somar, outras operações. Outras operações. Porque é importante. Mas observemos, queridos, que antes dessa arca, antes da arca de Noé, antes da arca de Moisés, antes da arca da aliança, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E para fazê-lo, ele usa um molde, ele usa uma forma. E em Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, lemos que ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ele é a forma. Jesus é o molde. Imagina isso, queridos. Quem é a minha forma? Quem é o meu molde? Quem é o meu gabarito? Colossenses 1,15. Jesus Cristo. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele que é a imagem do Pai. Ele que é a imagem do Pai. Aqui está um ponto fundamental da proibição das imagens. Vamos conhecer Jesus onde? Há 2000 anos atrás. Na encarnação, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós. Então, antes da arca, Deus cria-me segundo as medidas do seu Filho único. A arca fala de Deus, fala, mas também fala do homem. Do modo perfeito, sob medida, como e para que fomos criados. Isso é importante termos em mente, queridos. Não esqueçamos que o rei Baltazar, ele foi colocado na balança. E faltou o peso. Quantas e quantas vezes, queridos, nos está faltando peso? Estamos fora do molde, fora do gabarito, fora da forma. As nossas medidas estão todas alteradas. Estão todas alteradas. E o que aconteceu com o rei Baltazar?
naquela mesma noite, ele foi assassinado. Mas voltemos, querido, às medidas da arca. As medidas da arca. E preste muita atenção nisto. 2 côvados e meio. 5 mais 2 é igual a 7. Eu falei deste número de Deus, o número perfeito de Deus. Da totalidade. Foi? Somamos aí. 2 côvados e meio, 5 mais 2 é igual a 7. Porém, esta medida em côvados equivale a 125 centímetros. Ou seja, 1,25 metros. Então, neste caso, é necessário que a gente faça uma outra operação. 125, 1 mais 2, 3 mais 5 é igual a 8. O que é isso, queridos? 8 não é um número específico, teológico, dado a Deus. Mas ele também fala de Deus. Ele também revela Deus. Ele revela os prodígios de Deus, as grandezas de Deus, aquilo que Deus é capaz de fazer quando a história humana está acabada. Quando o ser humano está perdido, desorientado. Quando o ser humano está prestes a colocar uma corda no seu pescoço, a jogar-se dentro de um rio, na frente de um carro, no trilho de um trem, enfim. Este número 8 mostra o que Deus é capaz de fazer, onde o pecado abundou, onde o pecado se estabeleceu, onde o pecado dominou, onde nada mais existe a não ser uma aversão contra Deus, porque o ser humano está querendo tirar a sua própria vida, porque não aguenta mais a dor, o sofrimento. O número 8 é um número que fala daquilo que Deus já fez na vida de tantas pessoas e do que Ele quer ainda fazer e pode fazer hoje na nossa vida. O 8 fala de um tempo novo. O 8 fala de um novo dia marcado pelo sobrenatural. Era o que Deus estava dizendo para o povo hebreu, para o povo de Israel. Sereis minha propriedade particular, sereis uma nação sagrada. No Egito vocês eram escravos, no Egito vocês eram oprimidos, mas esse tempo passou, esse tempo ficou para trás. Agora é uma nova história, agora é um novo dia. Vós sois minha propriedade particular. Vós sois uma nação sagrada, vós sois um reino sacerdotal. Vocês que estavam lá escravizados, agora sois um reino sacerdotal. Vocês podem interceder pelo mundo. Vocês podem tratar as coisas da terra comigo. Vocês têm essa autoridade que estou dando para vocês. Mas não esqueça, Êxodo 19:5. Se tem uma condicional. Então não esqueça que esse 2 côvados e meio é igual a 120, equivale a 125 centímetros, 1,25 metros. Então esta soma dá um número 8. Não é um número específico de Deus. Sempre quando falamos de Deus, falamos no número 7, no número 3. Mas o 8 fala de um novo dia. Um dia sobrenatural que acontecerá. Porque Deus é Deus. Deus fez tudo em 6 dias. Em 6 dias fez. Ele descansou no 7º dia, descansou. A obra estava toda concluída? Estava. Todavia, queridos, Ele é Deus. Ou seja,
Quando por culpa da criatura algo dá errado, ele é suficientemente poderoso para criar um oitavo dia que passa a ser o primeiro daquela que caiu, daquele que desertou, daquele que largou os parâmetros da comunhão com Deus. Ele caiu. Ele desonrou. Ele cometeu a pior impiedade e indignidade? Cometeu. Mas se o homem cair 7 vezes, não está dizendo que é 7 vezes. Quantas vezes o ser humano cair, se ele quiser, Deus pode restaurá-lo, Deus pode reerguê-lo. Basta que ele queira. O Deus que te criou sem ti, diz Santo Agostinho, não te salvará sem ti. A salvação é de Deus, mas ela passa por mim, passa pelo meu livre-arbítrio, passa pelo meu querer, passa pelo obséquio da minha vontade. Na Igreja Católica, este oitavo dia, ele tem muito a ver com o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência. Que, lamentavelmente, muitos de nós estamos jogando por terra. Muitas pessoas estão ignorando, muitas pessoas não estão dando crédito. O sacramento da reconciliação. Queridos, imagine, o ser humano ele recebe o batismo, pronto, amém, louvado seja Deus, tudo ficou para trás. Mas ele sai da fonte batismal e já está pecando. E agora? Ele vai batizar de novo? A igreja tem um remédio. O sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, instituído pelo próprio Jesus Cristo. Vamos chegar nesse ponto, queridos. Inclusive aqui na arca mesmo, chegaremos neste ponto. Tá? Só para aguçar a sua curiosidade, tá bom? O comprimento da arca quanto é? 2,5 côvados. Que é igual a, equivale a 125 centímetros. A altura e largura, 1,5 côvado. Que equivale a quanto? A 75 centímetros. Então vamos somar altura e largura. 7 mais 5, 12. 7 mais 5, 12. Temos o número 12 duas vezes. Que vai dar o número 3. Se você soma 1 mais 2 é igual a 3. Mas nós temos o número 12 duas vezes. Está falando sobre o quê? Nós temos na igreja o sacramento da reconciliação instituído por Jesus. E foi Jesus quem escolheu os 12. Ao descer da montanha, ele escolheu os 12, aqueles que ele quis que ficassem com ele. E ele disse para eles: aqueles a quem vós perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Queridos irmãos, Deus tem um 8 para nós. Deus tem um novo dia, Deus tem um novo tempo para cada um de nós. E de repente, hoje pode ser o primeiro dia da tua vida. Hoje Deus pode derramar sobre ti e fazer acontecer, se tu quiseres, este 8º dia. Que será um dia decisivo na minha e na tua história.
Esse 8, queridos, que achamos lá no comprimento da arca, ele não marca somente o recomeço dos hebreus. Ele fala sobretudo o que deu-se com Jesus de Nazaré, que sofreu morte e morte de cruz, mas no primeiro dia depois do sábado, ou seja, no 8º dia, Deus o ressuscitou. Lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento precisa ser lido à luz do Novo Testamento. Ele está apontando para o Novo Testamento. A medida, o cumprimento da arca está falando desse 8º dia, que vem ser o primeiro dia da semana, o primeiro dia depois do sábado. O cumprimento da arca fala desse 8º dia messiânico, dia do querigma, dia que vence a pior morte. O que Deus fez com Jesus, Ele quer fazer comigo, Ele quer fazer com você, Ele quer fazer com todos nós. Pode ser que estejamos fora das medidas, estamos fora do peso, está faltando peso. Pense nisso. Pense nisso. Deus quer, não duvide disto, Deus quer que este 8º dia aconteça na sua vida, na sua casa, na sua história, hoje. Ele quer que este seja o primeiro dia da sua história, queridos. Ele quer. Todos aqueles para os quais olhamos, inclusive os santos, e alguns deles sabemos muito bem da história, o que foram. Santo Ambrósio, o bispo de Milão, um dia disse para Mônica, grande Santa Mônica, se Agostinho não fosse difícil, ele não teria dado para ele uma mãe como você. Ó. Todos esses homens, queridos, muitos desses santos, e aqui usei Santo Agostinho, se um dia tornaram-se o que tornaram-se, é porque esse 8º dia aconteceu na vida de cada um deles. Não há quem viva a experiência da comunhão com Deus sem que passe por este dia, por este 8º dia, que é o primeiro dia depois do sábado, o dia da ressurreição, o novo dia, o novo tempo de Deus para o homem. E o que resta para mim e para você? Acolher esse dia. Dizer, Senhor, eu quero Ele na minha vida hoje. Eu quero recomeçar minha história. Eu preciso, eu tenho necessidade, estou me afundando, estou me acabando. Os meus valores caíram por terra. Todas as minhas âncoras de salvação caíram por terra, definharam, acabaram. Os meus ídolos foram destruídos, todos eles. Justo eu que achava que era um Deus, eu determinava, eu dava as regras, as medidas, o peso. Estou aqui, Pai. Eu preciso desse novo dia na minha vida. E se você tem coragem de dizer isso, e se você se vê nesta situação em que quer dizer isto, se o teu coração está pulsando dizendo, eu quero, que desça sobre ti, meu irmão, pela intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, essa Mãe de misericórdia, esse vaso insigne de devoção,
essa saúde dos enfermos, esse refúgio dos pecadores, essa consoladora dos aflitos. Que desça sobre a tua vida, que desça sobre a tua casa a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.